Terceira parte dessa nossa série de mensagens traz o seguinte título: Todos os homens são pecadores. Todos, sem exceção. E esse foi o encerramento da segunda parte que nós pregamos na semana passada. Vocês se lembram? Na primeira parte nós vimos lá como Deus criou o homem, obra-prima da sua criação. Depois de tudo criado, ele cria o homem como sendo a principal de toda a obra criada pelo Senhor. Na segunda parte a gente viu que dois grupos ou dois tipos de gente já começam a se espalhar pelo mundo, e nós dividimos ali, segundo o que o texto nos direcionou, entre os descendentes de Caim, ou seja, um povo mau, e os descendentes de Sete, ou seja, um povo melhor. Então nós vimos na pregação da semana passada, baseado em Gênesis capítulo 6, uma divisão entre os filhos dos homens, ou seja, esses descendentes de Sete, do bom filho de Adão, e as filhas dos homens, ou seja, os descendentes dos filhos de Caim. Então seriam a parte ruim aí da humanidade, né? Então vem o dilúvio e só se salva Noé e sua família, ou seja, descendentes de Sete. Amém? Então a primeira coisa que podia vir à nossa cabeça é: pronto, então agora acabou gente ruim na terra, agora só ficou gente boa, né? Se a descendência de Sete prevaleceu e a descendência de Caim acabou, então pronto, agora não tem mais gente ruim, né? Errado. Nós vamos ver aqui que o Senhor segue separando os seus conforme a sua soberania, e entre os filhos de Noé, ele vai separar para si um povo a partir da descendência de um dos 3 filhos de Noé, um rapaz por nome Sem. Amém, amados? Tempo passa, temos toda a história da chamada de Abraão, a separação de Israel, a criação de um povo para Deus. A partir desse povo de Israel é prometido o Salvador de toda a humanidade, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem como judeu, vive como judeu, morre como judeu, providencia salvação para judeu e também para quem não é judeu. Amém? Muito bem, irmão filho, os gentios. E é baseado nisso que a gente começa esse nosso sermão de hoje. Se existe um grupo de pessoas chamada povo de Deus, ou gente de Deus, ou um povo que conheça, nem que seja um tiquinho de Deus, existe um outro povo que não conhece absolutamente nada de Deus. E Deus é Deus para todos os povos. Amém? Levando em conta que com relação ao pecado não existe homem bom. Todos nós somos pecadores. Vamos ao texto? Romanos capítulo de número 3, os versículos do 9 até o 18. Diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Nós judeus que ele está falando? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele vem falando desde o capítulo 1 de Romanos acerca da pecaminosidade humana, acerca do fato de nós sermos indesculpáveis
Se pretendermos dizer que não conhecemos a Deus, que não o vimos, ninguém falou dele para nós. E ainda no capítulo 1 fica muito claro que a própria natureza nos revela o Senhor. As próprias coisas criadas nos revelam quem é Deus. E todo homem é, por causa disso, indesculpável. Ninguém poderá naquele dia, claro, não é nosso caso, glória a Deus por isso, segundos de ser lançado no fogo eterno do inferno, reclamar diante de Deus, mas eu não sabia, ou eu nem sabia que o Senhor existia, ninguém me falou do Senhor, ninguém me deu uma prova da sua existência. Os homens não podem reclamar dessa culpa ou do fato de saberem que são indesculpáveis. Não interessa se você crê ou se você não crê, não interessa se o homem é um crente ou se é um ateu, todo homem é indesculpável diante de Deus. O homem não se torna um pecador ao longo da vida, ele nasce pecador, todos nós nascemos pecadores. Toda a semente de Adão gerou homens e mulheres pecadores. Amém, queridos? Ele segue falando acerca do gentil. Quem é o gentil? Qualquer nação, qualquer povo no planeta que não seja judeu. E qual a diferença entre um grupo e outro de pessoas? Nessa linguagem bíblica, o judeu é aquele que recebeu as promessas. O judeu que recebeu uma lei de Deus, que servia não para salvá-lo, mas para apontar para ele o que era pecado. Olha, isso é pecado, viu? Tenha consciência de que isso é pecado. Olha, Deus é esse aqui, é assim que Deus se revela, é assim que Deus faz. Então, para o judeu era determinado que seus pais pegassem a criancinha desde pequenininha, mamando no peito, começasse a ouvir acerca da palavra de Deus, que começasse a ser ensinado para a criança o caminho em que ela deveria andar, para que ela conhecesse o Senhor desde pequenininha, a fim de que vivesse todos os seus dias, não como um ignorante quanto à existência de Deus e de sua vontade. O judeu tinha uma escritura, o judeu tinha promessas de uma salvação. Essa salvação se chama Jesus, e ela veio. Curiosamente, boa parte desses judeus não creram. Mataram o Salvador, pregando ele numa cruz. A diferença entre o judeu e o gentil é basicamente essa. Enquanto o judeu tinha uma promessa, tinha uma palavra, cria num Deus, o gentil cria em qualquer coisa, num monte de deuses ou em Deus nenhum, não tinha palavra nenhuma, não tinha escritura nenhuma, não tinha promessa nenhuma, não esperava salvador nenhum, e viviam assim, no mundo sem Deus e sem paz. Ou seja, aí, nesses dois grupos de pessoas estão envolvidos todos os habitantes da terra. Quer seja judeu, com uma palavra, com uma promessa, quer seja um gentil, sem palavra nenhuma, sem promessa nenhuma, mas o que ele está dizendo no versículo 10, o que se conclui, aliás, no 9, temos nós qualquer vantagem, ou seja, nós judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, eu estou dizendo todos pecaram. Sem exceção, não existe homem que não seja pecador, que não esteja condenado em virtude dessa condição comum a todos. Se você tiver paciência, você andar só um pouquinho para frente aí, Romanos 3, 23, o que você vai ler? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, em virtude do pecado, foram destituídos dessa glória. E isso teve um preço. Se você andar mais um pouquinho para frente, no capítulo 6, verso 23 também, você vai ler lá que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aí já um contraste.
Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Volta para capítulo 3, versículo 9. Depois de dizer que o gentil pecou, ele vai dizer que o judeu também pecou, ou seja, um não leva vantagem sobre o outro, um não tem desvantagem com relação ao outro, diante de Deus e com relação ao pecado, os dois estão iguaizinhos. Tem diferença nenhuma. Todo mundo na mesma condição. Pouco importa se vovó era uma mulher de muita fé. Você também vai precisar receber fé salvífica da parte do Senhor. Pouco importa se vovô era um homem piedoso demais. Você também vai ter que ser. A piedade do teu vovô não vai te salvar. A bondade da vovó não vai te salvar. A fé da vovó salvou a vovó, não salva você. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Amém? Todos estão debaixo do pecado, todas as pessoas pecam, são culpadas por isso e permanecem sob o poder do pecado. É por isso que continuamos pecando até os dias de hoje. Mesmo tendo sido alcançados pela graça salvadora do Senhor, continuamos pecando. Entendem, meus amores? Queridos, um diácono, uma diaconisa, por favor, conduza as queridas ali para que se sentem à vontade. Amém, queridos? Desse modo, versículo 10, a justificativa de tudo isso que está sendo explicado aí. Está escrito, ou seja, como está escrito. Desde a antiguidade, a palavra vem advertindo para essas coisas. Vem chamando a atenção para a realidade do homem. Quem é o homem? Em que estado ele se encontra? Como é que ele está? Salmo 14, versículos de 1 a 3. O Salmo 53, os versículos de 1 a 3, são iguaizinhos. Vão dizer basicamente o mesmo que a gente vai ler aqui. E olha que interessante, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz assim, ó: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ora, não existe homem justo. Pastor, mas o que é isso? Tem muita gente boa. Aos nossos olhos, né? Embora a gente seja perito em ser enganado, né? Chama o bom de mal, chama o mal de bom, idolatra ídolos malditos, crucifica servos abençoados, somos facilmente tapeados por aquilo que nós vemos, chamamos o amargo de doce, o doce de amargo, a bênção de maldição, a maldição de bênção, caso seríssimo. Esses versículos do 10 até o 18 aí, ó, apresentam 6 citações do Antigo Testamento que demonstram a pecaminosidade humana. Resumida pelo versículo 10, não há justo. Não há justo. E não adianta você ficar com raiva e dizer, eu não sou injusto, não. Não vamos chamar a Bíblia de mentirosa. Se ela está dizendo que não há justo, é porque não há justo. Entre sermos mentirosos, nós ou a palavra de Deus, deixa nós mesmos, né? Não vamos cogitar que a palavra de Deus minta. E, pelo pecado de Adão, a natureza e a essência humana estão inteiramente corrompidas. Fomos criados imagem e semelhança de Deus? Sim. Mas, infelizmente, o pecado estragou essa imagem e semelhança. Manchou essa imagem e semelhança. A causa desse pecado sem arrependimento é que ninguém possui fé. Para a salvação, não. Nós temos fé para tanta coisa. Nós temos fé que o nosso time vai ser campeão. Isso é lá fé, rapaz.
Entra na casa lotérica, faz uns númerozinhos lá na Mega Sena. O que é que você está fazendo aí? Eu estou fazendo uma fezinha. Que fé? Isso não é fé. A gente coloca o apelido de fé em cada coisa. A cobra te morde, você amarra um cordão na canela e diz, eu tenho fé que essa cobra não me mata. Não tomo soro não para ver, viu? Nós chamamos um monte de coisa de fé. Damos voltas na cidade atrás de uma imagem de escultura segurando uma vela na mão e dizemos que estamos fazendo aquilo por fé. Fé em quê? Num objeto de barro, de gesso, de pedra, de madeira, de ouro, seja lá do que for, que se alguém não carregar ele para um lugar e para outro, ele sozinho com as pernas dele não vai para canto nenhum, e a gente diz que tem fé naquilo. Quando a palavra está se referindo à fé, está falando em fé que salva. Algumas pessoas foram a Jesus com alguma fé de serem curados de algum mal que tinham. E como foram criaturas beneficiadas ao longo da história da humanidade, por viverem nos dias que Jesus viveu, na região em que ele viveu, de o virem pessoalmente, serem tocados por ele, ouviram da boca do Senhor, a tua fé te salvou. Vai em paz, não peque mais, e etc. E dê testemunho a outros, e ensina também a outros, e por aí vai. É uma pena que boa parte daquelas multidões estavam atrás de Jesus com fé apenas para receberem alguns milagres e depois, como diz aqui no Piauí, tirar por cima. E a fé salvífica, nada. É essa falta da fé salvífica que faz de nós pecadores sem temor. Falta temor de Deus. O princípio da sabedoria. Está aí no versículo 18, inclusive, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a terrível consequência. Então, dentro de todas essas citações, ainda no versículo 10, ele começa a descrever algumas delas. Não há justo, nenhum sequer. Mas como é que é esse negócio, pastor? Como é que não há justo? Eu não sou injusto. Eu faço o possível para ser justo em todas as decisões que eu tomo. Meus amados irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. A Bíblia está fazendo uma referência à justiça que faça de um ser humano alguém digno de entrar no céu. Ela está fazendo referência a uma justiça que permita a você requerer algum favor diante de Deus. E por ser um homem justo e por ser uma mulher justa, então você poder chegar diante de Deus. Ei, Deus, abre a porta aí que eu estou chegando. Eu tenho direito a um lotezinho aí dentro desse céu, porque pensa num cabra bom sou eu. E quem é aqui que tem essa coragem? Quem é aqui que tem essa segurança? Quem é aqui que tem essa garantia? Se você tem essa ousadia, como um vagabundo de nome Edir Macedo tem, de dizer que coloca Deus contra a parede, que coloca o dedo na cara de Deus e exige de Deus os seus direitos. Mas aquilo é um louco. E mais louco ainda quem segue um abestado daquele. Mas se aqui não tem ninguém que vai naquela falácia, quem é esse que se acha justo o suficiente para já ter garantido o seu lote no céu? Se você tem, meus parabéns, amado, porque eu não tenho. Se o Senhor não me justificar, no que depender da minha justiça, eu já estou esturricado no inferno há muito tempo. E o conselho que eu posso te dar é que se empenhe e se valha da justificativa ou da justificação realizada por Deus. Porque a nossa justiça é inútil. Diante de Deus, vale nada. Se você duvida, para não ficar perdendo tempo, apenas anote, quem tem memória boa na cabeça, quem não tem, rabisca aí com a caneta, Isaías capítulo 64, versículo 6. Deus diz assim, mas todos nós, ou melhor dizendo Isaías, né? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças para Deus são como trapo da imundícia.
Você já viu uma pessoa com a ferida grande e aquela faixa enrolada em cima? Quando tira aquela ferida de vez em quando, aquele pano para trocar, dá uma lavada na ferida, tá bonito aquilo, não tá? Cheiroso, né? Principalmente se a pessoa tiver uns bichos, né? Infelizmente eu já tive o desprazer de ver algo parecido. A pessoa simplesmente apodrecendo viva. Será que acontecia com um leproso naquela época, mais ou menos? E os trapos da imundícia era aquele pano velho enrolado em cima da lepra da pessoa, exatamente para tentar esconder, para que ninguém visse. O camarada tirava aquele trapo da imundícia, que ninguém podia nem tocar numa pessoa leprosa, para não ficar imunda também. E aquele trapo podre é o que Isaías está comparando aqui, ó, com as nossas justiças, comparado à justiça de Deus. Somos justos? Tem uns cabra bons entre nós. Porque, convenhamos, entre nós tem uns cabra ruins também, não tem? Tem uns camaradinha que a gente olha assim e fala, rapaz, ô bichinho ruim da gota. Mas tem gente boa também. O que a Bíblia está dizendo, meus amados, é que essa bondade é pouca, ela não é suficiente para fazer de nós merecedores da salvação. Que essa nossa justiça, por mais que seja bela, não é suficiente para tornar-nos merecedores da vida eterna. Você consegue entender isso, amado? Amém? Glória a Deus. Verso 11. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. A gente vai ter que gastar um tempinho aqui agora, mas vamos lá. Primeiro, não há quem entenda. Como assim, pastor? Como é que não entende? Entende não, amado. Queridos, imagina Israel quando sai do Egito e vai para Canaã. Uma viagenzinha que, se andasse muito devagar, fazia uns 3 semanas, uns 20 dias chegava. Numa boa, demora 40 anos para fazer. Toda aquela geração de homens adultos que saíram do cativeiro no Egito morrem no caminho, nenhum deles entra na terra prometida, a não ser um tal de Josué e um outro de nome Caleb. Quer dizer, de cerca de uns 6 mil homens adultos, chegam apenas 2. Há quem fala em 600 mil. Não vamos brigar por número agora, não. Certo é que só chegam 2. Aquele povo não teve fé em Deus, não teve fé nem nos sinais que viram, ouviram a voz de Deus no monte, viram o mar se abrir, viram as pragas, eles atravessaram o mar com o pé enxuto, eles viram o mesmo mar afogar o exército inimigo, beberam água que era amarga do outro lado, que foi tratada por Deus com um galho de pau qualquer, beberam água que saiu da rocha, comia maná que caía todo dia do céu, e não tiveram fé para a salvação. Porque simplesmente não entenderam. Quando você ouviu o Evangelho tocou no teu coração. O que aconteceu, meu amado irmão? O que aconteceu, minha amada irmã? Você se viu maravilhado, fala, meu Deus, isso está aí, como é que eu nunca vi isso? Ninguém nunca me explicou assim. Já tinham explicado sim. Eu não viu, você viu sim. E o que aconteceu? Você não entendeu. Mas Deus agora está te dando entendimento, Ele está abrindo seus olhos, Ele está abrindo a sua mente, Ele amoleceu o teu coração. Amém, amado? Alguém orou por você, Deus ouviu essas orações, o milagre aconteceu, agora você entende, mas os homens não entendem. E você chega maravilhado com o Evangelho para pregar então na sua casa, no meio da sua família, alegria tremenda, a boca parece um jacaré cheio de dente, porque você descobriu o Evangelho, aquilo é maravilhoso, e você chega falando para um familiar teu, todo cheio de empolgação, e a pessoa abre a boca e te dá uma bronca, deixa de ser besta, rapaz, nada, não é assim não. Como é que ele não entendeu? Não há quem entenda. Se o Senhor não conceder esse entendimento, você não vai entender nunca. Vai escutar, vai ler, e não vai entender nunca.
Esse entendimento só acontece por milagre providenciado pelo próprio Deus. Será o final da pregação de toda essa série de mensagens. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Aí agora você... Primeiro um texto, Deuteronômio 32, 28, acerca desse entendimento, que vai dizer, porque o meu povo é gente falta de conselho e neles não há entendimento. O próprio povo de Deus, Moisés falando deles mesmo. E ainda não há quem busque a Deus, Oséias 11, 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. O próprio Deus falando por meio do profeta Oséias. Aí você vai e diz, pastor, mas na abertura do culto hoje a irmã Naira leu um texto de 1 Crônicas 16, 11, onde nós vimos a determinação, buscai ao Senhor, não foi? Foi. Há muitas outras ocasiões onde essa mesma frase é pronunciada. Talvez a mais famosa delas, de Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Primeiro, que todas essas determinações são para aquele que já é povo de Deus. Entenda isso como uma advertência a você que já crê em Deus e que deixa de fazer as coisas de Deus para colocar como prioridade na tua vida qualquer outra coisa que não seja o serviço do Senhor. Por isso, esse chamado incisivo, buscai ao Senhor. O homem natural, que nada sabe do Senhor, ele não vai buscar o Senhor. O Senhor para ele é inalcançável, inatingível ou até inexistente. Ele não vai buscar a Deus. Por mais que você mande, por mais que ele leia esse verso, ele não vai entender bolufas. Se entre aqueles que já creem em Deus há uma preguiça terrível em se buscar ao Senhor, imagine entre os que não servem. Eita dureza, hein? Essa é a palavra, Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Ou seja, todos se perderam. A uma se fizeram inúteis. A palavra que ele usa é terrível. Para esse buscar a Deus, para esse entendimento de Deus, para essa justiça divina. Todos inúteis, completamente inúteis, sem utilidade nenhuma. Pastor, que é isso? Está querendo dizer que nós não servimos para nada? Calma, amado. Como homem natural, não mesmo. Temos nossas utilidades naturais, servimos aqui na terra. Seremos bons pais, seremos boas mães, bons filhos, bons irmãos, bons funcionários, bons patrões e por aí vai, mas nós estamos falando de algo mais além, algo mais profundo. Estamos falando da vida eterna, amados irmãos. Estamos falando da salvação da alma. Não estamos falando de coisas naturais. As coisas naturais tu se vira e tu consegue. Estamos falando daquelas que não existe faculdade que te ensine. Não existe mega sena que te dê direito. Não existe nada que te proporcione, a não ser o próprio Deus. E uma vez conhecendo essa bênção, você se agarra a ela e não larga nunca mais. É disso que estamos falando. Todos se perderam, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Como assim não há ninguém que faça o bem? Amados, talvez isso seja um dos pontos mais críticos de se tratar com relação a essa vida de homens naturais. Não há quem faça o bem. Eu já disse isso aqui algumas vezes, mas sempre eu tenho que repetir. É bom que alguém acaba decorando. É bom que quem não ouviu vai ouvir pela primeira vez. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã.
para que um homem natural, uma mulher natural, alguém que não é crente no Senhor Jesus, para que ela peque, ela precisa fazer algo de ruim, precisa praticar algum ato de maldade. Para nós, os servos do Senhor, para nós, os crentes no Senhor Jesus Cristo, esse cinto é mais arrochado. Para nós, tudo é mais difícil. É muito mais apertado para nós. Se para o ímpio pecar, ele tem que fazer o mal, para nós pecarmos, basta que a gente deixe de fazer o bem. Porque você pode perfeitamente dizer, mas eu não fiz mal a ninguém. Oh, maravilha! Mas e bem, você fez? Não fez não? Pois é, nego, pecou. Não está fazendo? Eu dei uma esmola a um cego ali. E aí? Não estou. Então está pecando. Está em pecado. Quando a Bíblia está dizendo não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Está dizendo que naturalmente nós podemos fazer aí, vamos botar isso em matemática para ver se a gente consegue entender. Durante um dia, às 24 horas do dia, então você faz aí 200 atos de bondade. Rapaz, mas esse cabra é muito bom. Olha, ia pisando na formiga, eita, ainda bem que eu vi a formiguinha, já ia pisar na bichinha, ia matar a pobrezinha, pula por cima da formiguinha, não matei a formiguinha. Pensa num homem bom sou eu, né? O dia todo, 200 atos de bondade. Fez um de maldade? Deixou de fazer o bem? Lascou-se. Vai, pastor, então estamos perdidos, hein? Sim, estamos. Com toda certeza, não tenham dúvida disso. Então o que será de nós? Calma, nós vamos chegar lá. Nós somos peritos em querer nos auto-justificar. Falando de política, esses dias está impossível falar em política, né? Os que andam comigo já há 10 anos aqui sabem que eu detesto tratar de política aqui no púlpito. Aliás, detesto não, eu simplesmente não trato. Mas o tempo pede, né? Talvez não tenha um campo tão fértil para você conhecer quem é quem e tomar conhecimento acerca do tamanho da maldade das pessoas quanto as redes sociais, ou como disse o Faustão agora quando eu estava vestindo a roupa para sair, redes antissociais, como o Facebook, o WhatsApp e companhia. Todo mundo sabe da facada que Jair Bolsonaro levou na quinta-feira, né? E aí começa a rede de maldades. Bem feito. Ele fica pregando ódio, agora pegue aí também. Tá aí o que merecia. Botou o bicho vai mole, rapaz. Não soube nem dar facada direito, o cabo nem morreu. Isso é mentira, rapaz. Só arranhou. Daquele rasgão lá, aquilo é mentira. Isso é jeitinho que tá dando para poder ganhar. Rapaz, o ser humano é bicho ruim, hein? Eu participo de alguns grupos, e entre eles alguns onde não tem nem crente, nem um crente no meio. E o que a gente lê ali, eu vou falar para vocês, que faculdade para se aprender a ser ruim. Que coisa nojenta, que coisa podre. De ambos os lados. Eu não estou aqui defendendo um lado para atacar o outro, não. Pode juntar tudo e tocar no fogo. Seja os pró, seja os contra, salva ninguém. Uma coisa terrível. Ali você vê o quanto o homem pode ser mau. Pessoas que você conhece quem conhece na rua, abraça, cumprimenta. Quando você lê o comentário da pessoa, fala, esse cara copiou isso de alguém? Não, saiu da cabeça dele mesmo. Essa pessoa tem isso no coração? Pois é, rapaz. Ruim. Ser humano é bicho ruim. Seja ele crente, descrente. Se o Espírito Santo não trabalha em nós, e não trabalha pesado, nós nos transformamos em zumbis. Umas coisas terríveis. Por mais que pratiquemos alguns atos de bondade, sempre haverá um ato de maldade que vai ser capaz de anular
tudo aquilo que eventualmente tenha sido feito de bom. E nós gostamos de nos auto-justificar. Não, eu não desejo mal a ninguém. Quando eu dou uma roxa em um, não, eu não desejo mal de ninguém, não. Tô vendo. Eu tô reparando que você não deseja, não. Não, eu não quero mal de ninguém, não. Quer. E eu te digo mais, meu amado irmão, minha amada irmã. Entre nós, crentes no Senhor Jesus, creia. E creia verdadeiramente. E creia por causa da fé que coloca temor de Deus no teu coração. O Senhor não precisa ouvir nada da sua boca. Ele não precisa ler um texto que você digite com seus dedos ou que você escreva com a caneta. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração. E antes de você falar, Ele já sabe no que você pensa. E só com isso, você já está dando tua declaração de pecador. Você já está publicando a tua declaração de maldade. Se não está publicada aqui na terra, mas já está publicada no céu, meu amado. Se você realmente tem fé, essa fé coloca temor de Deus no teu coração. E se você tem temor de Deus no teu coração, você sabe que os olhos dele percorrem toda a terra. E que não existe um lugar onde você possa se esconder para praticar qualquer coisa, imaginando que esteja escondido. Meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, meu marido não está vendo, minha esposa não está vendo. Deus está vendo. Ele vê tudo. Nada está escondido dos olhos de Deus. Amém, meu amado? Amém. Amém, minha irmã? Não adianta pensar. Ele lê pensamentos. Ele conhece tudo. Não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Isso não exime o homem da prática de atos de bondade. Todavia, por mais bondoso que sejam, alguns, tal bondade jamais poderá salvá-lo. Acerca dessa boca, verso 13 a 14, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Rapaz, a palavra de Deus está se referindo a quê mesmo aqui? Dessa boca que sai esse horror de coisa aqui, é boca de que bicho mesmo? É do bicho gente, amados. É do bicho nós. Dureza, né? Cabe meditação, não cabe, amados? Para que a gente pense muito antes de abrir a boca, antes de pronunciar alguma coisa. A gente fere muita gente com aquilo que a gente fala. Quando a gente não pensa antes de abrir a boca, a gente abre a boca e pronuncia coisas horrorosas. Nós matamos pessoas com aquilo que nós dizemos. Às vezes com uma pancada você não mata, mas com uma palavra. Meditem nisso aí. Versículo 15. São os seus pés velozes para derramar sangue. Na hora de salvar alguém vai feito uma tartaruga, mas na hora de dar a facada vai que nem um coelho. Uma velocidade medonha. Como diz, para ir levar a esmola para o cego, vai devagarinho. Mas para dar uma paulada no outro, a carreira é grande. Use da mesma velocidade nas duas situações. Na hora de fazer o mal, vá bem devagarinho para ver se no caminho, no trajeto, entre o lugar onde você está e o lugar onde você vai chegar para fazer o ato de maldade, de repente dê tempo para a tua cabeça dar uma esfriada. Deus fala ao teu coração, tu se arrepende e não faz essa maldade. Chega lá e só pensa, rapaz, eu caminhei isso tudo para chegar aqui e não fazer nada. Glória a Deus, menos mal. Ainda fiz uma ginástica. Verso 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Obras opostas à construção perfeita, plena e completa do Senhor. O Senhor é construtor.
nós demolidores. O Senhor levanta, nós é que derrubamos. O Senhor conserta, somos nós que estragamos. Nossa obra é o oposto da do Senhor. Nós somos vingativos, desejosos do mal, capazes de atentar contra a vida e concordar com outros que atentam. Não só fazemos o mal, como concordamos com aqueles que fazem. O homem é cruel, né? Verso 17. Desconhecem o caminho da paz, mas o da guerra? Como é que eu faço para ser bondoso ali? Rapaz, deixa eu ver aqui. Já para eu ser maldoso, como é que eu vou? Opa, mas aí tem ideia demais. Tem ideia que não se acaba nunca. Verso 18, que é a suma dessa situação. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A Bíblia repete algumas vezes, e talvez o mais famoso desses versos seja o de Provérbios capítulo 1, versículo de número 7, para encerrar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Princípio da sabedoria. A sabedoria começa precisamente por temer a Deus. Temer a Deus. Você só pode temer aquilo que você conhece. Quando você teme algo desconhecido, você torna-se alguém débil de entendimento em alguma coisa. Você pode temer um cachorro, porque você sabe que cachorro morde, não é verdade? Você pode temer uma cobra, porque você sabe que a cobra é venenosa, não é verdade? Mas você vai temer um pardal, por exemplo? Não, sabe que aquilo não faz mal a ninguém. Existem alguns temores. Minha mulher, por exemplo, teme essas pererequinhas que tem aí no banheiro, né? Eu nunca consegui entender como é que uma pessoa tem medo daquilo, mas de qualquer maneira a gente entende. Ela disse que é porque a bichinha é gelada. Eu digo, poxa, num calorão desse seria uma maravilha. Me dá vontade de botar umas 4 aqui dentro da camisa, né? Já que ela é gelada. Eu ainda não vi esse gelo nela, não, mas... Agora, você teme alma penada. Como é que você teme a alma penada? Você está vendo onde é que a fé se desvia, se desvirtua? Você já viu alguma alma penada? Não adianta você dizer que viu, não, que você viu outra coisa. E seus medos te mostraram outra coisa. Você está precisando ser enchido com o verdadeiro amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, inclusive esse medo de fantasma, medo de alma penada que anda por aí puxando os outros pelo pé. Tira isso da cabeça, amados, não existe. Medo de ET, medo de disco voador, medo do desconhecido. O homem que realmente tem sabedoria, ele teme a Deus, porque ele conhece a Deus. E é exatamente por temer a Deus que ele vai viver. Amém, amados? O temor é algo que Deus colocou em nós para que a gente pudesse se manter vivo. É claro que ele tem limites. Nós tememos a Deus, nós tememos um leão, nós tememos um cachorro pitbull, mas nós não tememos qualquer coisa. Nós não temos medo daquilo que não existe. Nós não temos medo de bobagens. O grande problema do homem natural, essa falta do conhecimento do Senhor. É preciso que entenda, viu, meus amados irmãos, que todos pecaram, que a situação de todas é a mesma. Se lá no passado, nas ministrações anteriores, nós dividimos o povo entre os filhos de Sete, os filhos de Caim, depois a descendência de Sem contra o resto do mundo, os judeus de um lado, os gentios do outro. Hoje, em tempos da graça do Senhor Jesus Cristo, todos os povos são um. Todo mundo, gente de todo povo, língua, raça, nação do planeta são chamados à presença de Deus. A graça de Deus está estendida e derramada sobre todos os povos, indistintamente.
E todos os povos, ou entre todos os povos, os homens encontram-se na mesma condição. Todos eles perdidos e destituídos da graça de Deus. Totalmente carentes da glória de Deus.